7 horas da tarde. Uma tarde quase noite. Já que, no verão brasileiro, o sol demora para ir embora. E, quando o faz, deixa um rastro de calor que só pode ser amenizado com muita cerveja. Cerveja boa. Não aquela água suja que os pinguços chamam de cerveja. Ademais, a bordo do meu Baja Bug, eu me deslocava para a Praça Iguatemi Martins. Todavia, esse Baja era composto por uma carcaça de Fusca 1978, estrutura de um Jeep da Segunda Guerra, suspensão ativa, faróis de milha bugre, faróis auxiliares para teto e uma pintura cinza grafite fosca. Inspirado no Cadillac 1928 blindado de Al Capone. Um tanque sobre rodas, sendo que havia tanto material explosivo dentro dele, de pólvora a TNT, que faria qualquer membro do Talibã se morder de inveja. Essa é uma consequência da profissão. Quando se combate o crime, a versatilidade e a qualidade do equipamento é o que separa o fiasco do sucesso. Ou uma cama quente da gaveta gelada do necrotério. Claro que o equipamento é apenas uma ferramenta, que, no fim, não substitui a sapiência de quem o manuseia. Durante o traslado, fui ouvindo a gravação dos crimes que foram cometidos na localidade, de ontem para hoje. Uma gravação feita por Janaína. E, dos quais, ela deu ênfase para o assassinato de 3 mendigos. O primeiro foi espancado até a morte. O que nos leva para dentro da mente dos criminosos. Donde sai a seguinte questão. Eles veem a morte como um conceito ou uma realidade. Eles o espancaram até a morte ou até pensarem que ele estava morto. Ou seja, é só um passatempo. Davi Dias dizia que a crueldade humana não pode ser medida com base na razoabilidade. Pois, dentro de uma sociedade que foi formada para ser gregária, não há sentido em se empregar tanta força contra alguém que não representa uma ameaça. Agora, o segundo caso era o de um mendigo que também apanhou bastante. Mas que, na busca de um alento, correu para a Avenida Perimetral, onde foi atropelado por um ônibus. Esse é um caso em que se pode dizer que ele pegou o ônibus errado. Ou foi pego. Não importa. Mas dá para deduzir que há diferentes grupos de espancadores. Uns são mais intuitivos, outros menos. Nada que reduza o sofrimento dos espancados. E o terceiro caso era de um mendigo que apanhou um pouco menos. Pois, logo, foi coberto de combustível e fogo, se transmutando em uma labareda. Uma labareda que correu e se atirou nas águas da bacia do mercado, com o fim de se refrescar. Contudo, não era sua noite de sorte, dado que ele caiu dentro da última catraia, que chegava às 11h30. Consequentemente, quebrando o pescoço e morrendo, fazendo com que os passageiros se atirassem na água, a fim de não serem incinerados. Contudo, para 3 deles, não havia distinção entre o fogo e a água, já que, por falta de aulas de natação, morreram afogados. Por fim, um detalhe se fazia latente. O pescoço de cada um deles estava intacto. Exceto, é claro, o daquele que se atirou sobre a catraia. Porém, o que eu procurava era por aquele corte. Aquele talho preciso, que, pelo jeito, foi feito por encomenda. Mais uma peça que não fazia parte do tabuleiro. Ou seja, um novo cenário começava a se construir diante dos meus olhos. E, dentro dele, por enquanto, estavam o senhor e a senhora Nepomuceno.